conferências, palestras. Como sabem, estamos mais ou menos no cinquentenário do Concílio Vaticano II, que, como dizem os nossos papéis, foi uma reunião, digamos, que lançou grande esperança no meio cristão, no meio dos católicos. E ao fazer 50 anos, a Comissão de Justiça e Paz resolveu, precisamente porque acha que é uma necessidade e uma urgência, voltar ou continuar a pensar a posição da Igreja no mundo deste tempo, e resolvemos fazer esta série de 3 encontros, este é o terceiro, portanto, com pretexto do cinquentenário do Concílio Vaticano, precisamente fazendo base nesta Constituição Pastoral de Paulo Nunes Pérez, a Igreja no mundo deste tempo, daquele tempo, para fazermos, pelo menos, provocar alguma reflexão neste tempo, da Igreja neste tempo atual. Vai falar hoje neste terceiro encontro, que tem um subtítulo que demos: Empenhamento político da defesa do bem comum, e vai-nos ajudar uma reflexão o Sr. Dr. Juan Ambrósio, professor da Universidade Católica, cuja apresentação vai ser feita aqui pelo nosso secretário. Eu já me desculpei de não ser eu a fazer, porque eu realmente não conhecia nem conheço o Sr. Professor, mas o nosso secretário vai fazer a apresentação. Não há mais. Faço agora? É assim, é nosso hábito não demorar muito tempo com as apresentações, porque nem com as introduções, e portanto eu vou ser muito rápido, só para dizer o seguinte, que como vê, o Ambrósio tem uma origem espanhola, pelo menos, embora esteja definido. De Espanha não vem bom casamento nem bom vento, mas eu por acaso sou um exemplo contrário, porque já tenho uma mulher que é lindíssima e que é catalã, e um genro também catalão, mas na área da teologia e nestas coisas das ciências religiosas, Espanha tem de qualquer maneira, é professor, já foi dito, já não tem na Universidade Católica, na Faculdade de Teologia, teólogo, está quase a acabar o doutoramento, esperemos que seja ainda este ano, não sei se será, mas já está em fase muito avançada, e além das suas aulas na área das licenciaturas e dos mestrados, também tem sido coordenador e responsável de algumas outras iniciativas na área da formação. Alguns de nós já beneficiámos disso. Aquele curso de Doutrina da Igreja e o curso da Catequética Avançada online, ele tem sido um dos coordenadores, e além disso também tem uma atividade importante fora da universidade, nas áreas da formação e do serviço social. E, portanto, é uma pessoa que, além do conhecimento teórico, há uma prática cristã, porque também participa em muitos organismos da Igreja, e, portanto, é com muito prazer que a gente o tem cá, e certamente vamos ter todos aqui bastante mais enriquecidos. Portanto, mais palavras não são necessárias. Juan, por favor, força. É um prazer estar aqui convosco a refletir estes temas que são para mim temas muito, muito importantes e aos que eu tenho dedicado algum do meu tempo ultimamente, esta questão da intervenção. Eu não lhe chamo tanto de intervenção política, embora seja de facto uma intervenção que tem que ser política, mas chamo de compromisso com a construção da história, que faz parte daquilo que eu considero ser também os traços constitutivos da identidade cristã. Por isso agradeço o desafio que me foi feito para refletir nessa área. São áreas de facto que me preocupam e, portanto, é sempre bom poder voltar a pensá-las e tentar passar algumas ideias para o papel para partilhar convosco, e agradeço esse convite. Ainda para mais, vindo de quem vem, de gente que não, enfim, cruzamos-nos nos bancos da faculdade, mas a nossa relação já vai para além desses bancos. António Soares, que já nos une noutros trabalhos, não é?
e o Eugénio, que também nos fomos cruzando e já partilhamos coisas da vida e sonhos. E este sonho de uma igreja diferente e de um mundo diferente é algo que nos continua a unir e por isso aqui estamos. Eu vou fazer um itinerário, como aí está, para pensar um bocadinho a questão da intervenção política, ou melhor, da responsabilidade política e da intervenção social dos cristãos à luz do que é este texto magnífico, para mim, uma das peças de obra, uma das peças mais bem escritas e das mais importantes produzidas por aquilo que eu chamo de inteligência. Há quem diga que muitas das pessoas, todos nós conhecemos um bocadinho a história do Vaticano II e sabemos como a seguir ao Vaticano II houve aquilo que foi chamado uma primavera, mas houve também muita gente que não se identificou com esta nova maneira de ser igreja e que, enfim, foi saindo desta comunidade. Há quem diga, por isso, que uma das coisas que mais provocou isso foi o texto do Sacrosanto do Concílio, a maneira como se celebrava, porque se deixou de celebrar em latim, passou-se a celebrar de outra maneira. Eu estou cada vez mais convencido que este terá sido um dos textos mais tensões que provocou, porque a ideia que passa de identidade cristã e de diálogo da igreja com o mundo é algo verdadeiramente revolucionário. Para vocês verem até que ponto, só algumas linhas para ajudar a ler este texto. Só muito rapidamente. O seu horizonte não é apenas a comunidade eclesial. Este texto não foi escrito apenas para a comunidade eclesial. Havia uma proposta, o Celso Esquema 13, foi recusado 2 ou 3 vezes, não foi aceito, e teve que ser reescrito para tentar chegar ao essencial. O projeto de Deus é dirigido a todos os seres humanos neste texto e não simplesmente aos membros da igreja, como reduto dos salvos, no interior de uma barca, protegida a pairar por cima das vagas perigosas. Não é esta a perspectiva do documento. Não é dirigido a um grupo de eleitos e de santos que pairam sobre a história e que estão protegidos de tudo. É dirigida a todos os seres humanos. O horizonte da ação mediadora da Igreja não é apenas a comunidade eclesial, nem é sequer um povo particular. É todo o ser humano, de todos os tempos, de todos os lugares. A WSPS tem um enorme respeito à autonomia da ação humana. Um enormíssimo respeito. Não precisa o povo, a condição humana, a humanidade, não precisa de ser governada pela instituição eclesial para possuir um sentido válido. Que esta era uma ideia que havia, quer dizer, para que as coisas fossem válidas, tinha que estar a Igreja junto dessas coisas para dar legitimidade às coisas. As coisas só podiam ser boas. É um discernimento coletivo. Temos que voltar a descobrir uma coisa que é muito importante na Igreja e que está muito esquecida. Embora se comece a falar dela, mas acho que é às vezes por modo, que é o sensus fidei. E o sensus fidei, o sentido dos fiéis. O que a Igreja, no seu começar, a Igreja toda no seu começar, diz a verdade. Não é só uns quantos que são iluminados. Não são uns quantos. Nós acusamos os políticos, e bem, de alguns políticos serem profissionais da política. Quando olhamos para as nossas comunidades eclesiais, temos alguns que são profissionais das comunidades eclesiais. E os erros são os mesmos. Temos que assumir toda a nossa responsabilidade, que isso é um discernimento coletivo. E, portanto, é o Espírito que perpassa toda a comunidade que nos ajuda a ler esses sinais dos tempos, a sentir este Deus que habita a história. E como se lê os sinais? Não o lemos. E às vezes só o lemos, porque o Evangelho é mais que aqueles 4 textos. Trata-se de uma relação de vida com uma pessoa concreta. E os sinais são lidos, alguns do Evangelho, em diálogo com o mundo. Mas atenção! E cito-vos um texto recentemente editado por um colega meu lá da faculdade, mas que eu acho que toca bem na ferida. Ao empenhar-se na leitura crente dos sinais dos tempos, a Igreja mostra que quer viver inserida na história e agir nela de acordo com as exigências de cada momento. Manifesta a vontade de partilhar à sua maneira, tanto o que conforta como o que aflige o ser humano em geral. Espera-se então que ela tenha força para enfrentar as dificuldades que hão de surgir no decorrer de tal leitura. Não faria sentido querer efetuar esta sem estar disponível para lidar com aquelas. Não faz sentido falarmos na leitura dos sinais dos tempos sem estarmos disponíveis para lidar com as tensões que vão surgir dessas leituras dos sinais dos tempos. Não é fácil, nunca foi dito que era fácil.
Mas se temos que fazer os sinais, a leitura dos sinais dos tempos, e sem a leitura dos sinais dos tempos, mais responsabilidade que temos, não há intervenção social, essa leitura inevitavelmente trará tensão, que é a tensão que existe entre o estudo do Evangelho, da Boa Nova e a realidade. Que essa tensão é que nos permitirá caminhar. Às vezes fugimos mais dessa tensão. Segunda grande ideia que eu só vou enunciar é a questão do bem comum. E a gente usa os lights, e portanto fala-se no cristianismo light. Será que o cristianismo fala das coisas mas depois tentaste tornar mais chove? Enfim, é de facto, apesar do meu ponto de vista muito, e ele está aí para passar as nossas comunidades, que é aquilo que eu chamo de cristianismo português. Ou seja, um cristianismo para usufruto próprio, para a salvação da minha alma, quanto muito porque eu sou um gajo generoso da alma dos meus amigos e família. Mas é o cristianismo para mim. Ora, se há coisa que o cristianismo não pode ser, é algo para usufruto próprio. O cristianismo é uma proposta de compromisso com a construção da história. E, portanto, não pode ser um compromisso de para mim uso próprio. Portanto, tem que ser um compromisso com o bem comum. O bem comum de todos, não só dos crentes, não só daqueles que fazem parte da nossa atividade. De todos. Quando preparava esta intervenção, o texto dizia assim: estamos agora fartos de ouvir falar na nova evangelização. Talvez um dos melhores métodos para fazer a nova evangelização seja o compromisso com o bem. Seja o nosso compromisso com o bem comum de todos, mesmo daqueles que não. Se calhar ele será a grande parada no chá, que a gente diz: aqueles tipos acreditam numa coisa, mas não acredita por ela, garganta os maridos por ela, e portanto comprometem-se por ela. Um outro desafio, no qual eu me deterei há alguns 3 ou 4 minutos, e que eu acho fundamental, é que os cristãos são cidadãos de 2 cidades. Conhecemos a metáfora, ela é de Santo Agostinho, que fala em 2 cidades. Quais são as cidades? Cidade de Deus, cidade dos homens. Ok. O Concílio exorta aos cristãos, cidadãos de ambas as cidades, a que procurem cumprir fielmente os seus deveres terrenos guiados pelo Espírito do Evangelho. O que é que aqui está a ser dito? Algo tão simples quanto isto. É possível ser-se cidadão da cidade dos homens sem se ser cidadão da cidade de Deus. É possível. Isso é possível. Há gente empenhada na construção da cidade humana não é crente. É completamente impossível, está completamente vedado ser-se cidadão da cidade de Deus sem se ser cidadão da cidade dos homens. E, portanto, um cristão que se quer assumir como cidadão da cidade de Deus só o pode fazer na medida, e só na medida em que se comprometer com a construção da cidade dos homens. E é aí que ele presta culto a Deus, é aí que ele acredita na sua ação. É que isto já não é como antigamente. As pessoas não acreditam porque a gente acredita. As pessoas acreditam se a gente acreditar no nosso acreditar. Não sei se dá para perceber o trocadilho. Hoje somos chamados a acreditar no nosso acreditar. E isso só pode ser feito com compromisso através da construção da cidade dos homens. E sabem de onde é que isto provém? Isto agora, eu podia ficar aqui e falar uma das coisas que é talvez para mim, das coisas que mais gosto de fazer, e foi uma das grandes descobertas que eu fiz na reflexão desenvolvida, foi por aí que eu comecei um bocadinho a minha vida, o estudo da teologia, no âmbito da cristologia, que é de facto esta fidelidade de Deus, de Jesus Cristo, que é uma fidelidade de dupla via. Fidelidade a Deus, fidelidade ao ser humano. E tudo o que ele faz e fez foi sempre por causa desta dupla fidelidade a Deus e ao ser humano. Ou se quiser, uma fidelidade dupla via. Não se tratam de 2 fidelidades, é só uma. A fidelidade a Deus nele concretiza-se na fidelidade ao ser humano, a fidelidade ao ser humano nele concretiza-se na fidelidade a Deus. E isto tudo por causa da encarnação. Se há nota distintiva do cristianismo, é a encarnação. E a encarnação é assumir cada tempo e cada lugar como acontece a salvação.
questão cidadão da cidade de Deus, sem ser cidadão da cidade dos homens. Outra nota, a questão da promoção da cultura. Esta é uma área a que nós damos às vezes muito pouca importância, e o Concílio vai dedicar uma parte. É próprio da pessoa humana necessitar da cultura, isto é, desenvolver os bens e valores da natureza para chegar a uma autêntica e plena realização. Por isso, sempre que se trata da vida humana, natureza e cultura encontram-se intimamente ligados. Hoje até há vários autores, antropólogos da região, com os quais eu me identifico, que dizem que a natureza humana não é biológica, é biológico-cultural. Isso é que é a natureza humana. Enquanto que a natureza da bicharada é só biológica, a natureza humana é biológico-cultural, ou seja, a cultura é o habitat natural desse mundo. E, portanto, aquilo que ele concretiza ou concretiza também do ponto de vista cultural ou chega a fazer parte da sua, digamos assim, da sua matriz. Ora, o que acontece é que muitas vezes a fé não é cultural. Tenho lido agora uma série de textos, agora acabei de ler um texto sobre a nova evangelização, escrito por, enfim, pessoas muito importantes, que dizem que um dos grandes problemas de todo este processo de estarmos de costas viradas uns para os outros, quase como era a questão do contexto do Concílio Vaticano II, esta necessidade que o Papa sentiu no jogo 23, que a Igreja se ficasse frente para o mundo e não lugar-se. E uma das grandes reflexões vai na linha da secularização, dizer, de novo, o mundo e a Igreja parece que estão outra vez de costas viradas uns para o outro, e o problema é o problema da secularização. Ou seja, a cultura foi-se afastando pouco a pouco do Evangelho. É verdade isso, mas é só metade da verdade, do meu ponto de vista. A outra metade é que nós não enculturamos a fé. E, portanto, a secularização não explica tudo, explica uma parte, mas é preciso ter coragem de dizer outra parte, e a outra parte é que nós deixamos de fazer o processo de enculturação da fé. E, portanto, de repente, passamos a falar uma linguagem que já ninguém percebe. Já nem nós percebemos, tanto mais os outros que nós estavam iniciados na nossa comunidade e às nossas linguagens. E, portanto, é importante, é fundamental fazer o processo de enculturação da fé. E aí, a responsabilidade política é claro, é evidente. E a nossa intervenção social é claramente evidente. A fé cristã tem de ter uma inevitável incidência ética, portadora de um quadro de valores que se tornem cultura e de quais os crentes não podem abdicar no exercício da sua função específica ao serviço da sociedade. Só tornando-se cultura, esta incidência ética do Evangelho pode ter uma repercussão mais vasta do que a própria prática. Enfim, alguém suspeito que disse isso. Um outro texto de alguém mais suspeito, um servidor, como se diz lá na minha terra,